Bem, boa noite, companheiras e companheiros. Em nome da Rede Latino-Americana de Alfabetização, Núcleo Brasil, eu agradeço a participação de todos que reservaram essa noite para esse encontro e agradeço especialmente as instituições parceiras que aqui estão hoje conosco, Roda Educativa e Avante, e os membros do Conselho Consultivo que vão passar por aqui em algum momento. Já temos a participação da Cláudia Molinari, e agradecemos também, né? É uma satisfação para mim abrir esse terceiro encontro de atualização, né, desta comunidade, digamos assim, né? Para destacar o valor desse tipo de agrupamento de pessoas que compartilham ideias semelhantes e projetos e tudo mais, eu vou destacar aqui um texto curtinho que faz parte de um dos verbetes que tem no documento de apresentação de todo o material, que nós vamos conversar com vocês a respeito dele hoje, né? E que é parte, então, de um verbete do glossário que nós resolvemos fazer, destacando 30 conceitos que têm a definição, por serem conceitos ou polêmicos, ou que causam incompreensões, ou que a gente achou por bem aprofundar, porque aparecem no material que é destinado aos educadores diretamente, e também no próprio documento de apresentação de todo o percurso formativo. Então, vou ler. Comunidade. Comunidade, da forma que entendemos, e concordando com Zygmunt Bauman, é um lugar onde não somos estranhos uns dos outros. Temos afinidades, nos sentimos acolhidos, seguros, confiamos no que ouvimos, podemos discutir de forma amigável, raramente ficamos desconcertados, temos certeza de contar com a boa vontade dos outros, que nos darão a mão quando precisarmos, e, nessas circunstâncias, vivemos boas experiências. Ou seja, comunidade é um lugar bom de estar, entre tantas razões, também para que seus membros se fortaleçam frente às dificuldades típicas da vida em sociedade. Em qualquer área ou em qualquer contexto, uma comunidade é um lugar em que as pessoas atuam, aprendem e compartilham saberes e experiências a partir de propósitos, interesses e recursos comuns. Desse ponto de vista, toda comunidade, então, será de aprendizagem em colaboração, de expansão do conhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional. E, embora a afirmação seja de comunidade como um lugar, não estamos aqui nos referindo a um espaço geográfico, a grupos sociais específicos ou categorias profissionais, mas sim a um ambiente cultural de partilha do comum, do mesmo, do semelhante. Então, nós achamos por bem abrir esse encontro dessa nossa comunidade com essa leitura, que já mostra um pouco do que vai aparecer no material escrito que foi produzido, né? Que são verbetes que tratam de conceitos vários, de alfabetização, de formação e outros que dizem respeito aos dois grandes temas. É isso que pretendemos ser cada vez mais, uma comunidade de educadoras e educadores que lutam por uma alfabetização de qualidade
para todos os estudantes e por uma formação de qualidade para todos os profissionais. Assim, nosso desejo é que vocês divulguem amplamente nossas instituições, a rede, a Roda Educativa e a Avante, que não têm medido esforços para fortalecer a concepção de alfabetização que todos defendemos, e sobre a qual já falamos um pouco nos encontros anteriores e falaremos bem mais agora a seguir. No Núcleo Brasil da rede, já somos 366 associados consolidados e 122 associados potenciais. Mas queremos ampliar esse número para que a rede possa se constituir em uma instituição cada vez mais forte, capaz de estabelecer parcerias potentes e contribuir para dar o tom das políticas públicas de alfabetização e formação no nosso país, que é o que estamos entendendo acontece nesse projeto que vamos compartilhar com vocês aqui hoje, né? Então, vou dizer já de antemão que a apresentação que vai ser feita com base nesses slides vai ser disponibilizada para todos vocês. Nós vamos colocar o link de acesso a essa apresentação no chat no final do encontro, tá? Então, todo mundo vai poder ter acesso, até porque muitas das coisas que a gente exemplifica nos slides não serão lidas, serão passadas rapidamente, mas vocês poderão acessar depois, né? E aí eu apresento, então, nossas companheiras que falarão hoje, queridas todas. Bem, Julie, pela rede, né? Juliane Russo, é mestre em Escritura e Alfabetização pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Especialista em alfabetização pelo Centro de Formação da Escola da Vila, pedagoga e fonoaudióloga. Membro da diretoria da Rede Latino-Americana de Alfabetização, tem um canal no Instagram de conteúdos educacionais chamado @reescritasblog. Patrícia Dias e Simone Azevedo, pela Roda Educativa, começa então com Patrícia. Graduada em Pedagogia, mestre e doutoranda em Didática, Teorias de Ensino e Práticas Escolares, sempre pela USP. Atualmente, como diretora executiva da Roda Educativa, supervisiona projetos com foco no desenvolvimento de práticas pedagógicas na formação de docentes e coordenadoras, coordenadores pedagógicos. Participa também do grupo de pesquisa ECO, Escola, Currículo e Conhecimento, da Faculdade de Educação da USP. É diretora da rede Leitura e Escrita de Qualidade para Todos e integra o colegiado do Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro. Simone Azevedo agora. Professora alfabetizadora, formada pelo Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, o saudoso CEPAM, mestra em Educação Matemática pela PUC de São Paulo. Atualmente é coordenadora pedagógica da Roda Educativa, onde atua em projetos que envolvem a formação continuada de docentes, gestoras e gestores em diferentes municípios do país. E agora, Maria Tereza Marcílio, pela Avante, é mestre em Educação em Harvard Graduate School of Education e graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia. É presidente da Avante, Educação e Mobilização Social, consultora na área de educação infantil, formação de profissionais de educação infantil, elaboração de documentos curriculares. Também especialista nas temáticas do desenvolvimento da primeira infância, com experiência em elaboração de metodologias para a formação de docentes, coordenadores, gestores de educação infantil. Presta assessoria para a formulação de políticas públicas para a primeira infância em âmbito nacional.
E aí eu vou dizer um pouquinho para vocês do desafio que nos reuniu, né? Essas 3 instituições, mais o Ministério da Educação. Vou falar hoje, aqui, antes das colegas que vão me suceder, sobre esse desafio, o percurso formativo que nós construímos, que envolve material escrito, vídeos e formação, e depois as colegas é que vão ter a palavra para explicar muito mais em detalhes para vocês o material. O desafio, então. Pode passar, isso. O desafio que nos reuniu neste projeto foi o de produzir um material fundamentado nas pesquisas científicas mais recentes sobre o conteúdo que abordam, e também no conhecimento pedagógico produzido por profissionais com práticas bem-sucedidas. O propósito é disponibilizar o que há de mais recente em relação à alfabetização inicial, formação continuada e gestão escolar. No que diz respeito especialmente à alfabetização, o que predomina é o enfoque didático, pautado no que hoje se sabe sobre as melhores formas de ensinar, considerando os processos de aprendizagem das crianças, que se traduz em uma abordagem reflexiva e contextualizada para o ensino. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o lugar de tudo isso que a gente produziu e que vai ser comentado aqui com vocês, que a gente chama de Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Percurso Formativo 1, porque é destinado a educadores de 1º e 2º ano, tá? Então, o programa Compromisso não tinha, até agora, um projeto próprio de alfabetização. Às vezes há uma certa confusão em relação a isso, né? Por quê? Porque o programa apoia ações formativas e projetos que os estados e municípios decidem implementar. A lógica do compromisso é de apoiar os estados e municípios em suas propostas escolhidas lá segundo seus próprios critérios. Não tem uma ingerência do MEC, né, no estado e no município onde o trabalho acontece. Mas acontece que isso que se dá nas ações e projetos que estão em desenvolvimento até agora não são a proposta do compromisso, né? São propostas apoiadas por essa política de oferecer os recursos necessários para o trabalho acontecer conforme os critérios que se tem lá no estado e no município. Agora, em 2025, é que estará disponível o percurso formativo para o 1º e 2º ano e para 3º, 4º e 5º anos, que está em elaboração durante esse ano e se constituirá na proposta do compromisso. E depende aí da adesão de quem se interessar, estados e municípios, para que o projeto aconteça lá, se concretize na realidade, né? O material que o conjunto de autores envolvidos nesse grande projeto, né, produziu, é composto de textos escritos que estarão disponíveis em versão digital a partir de 2025, vídeos e ações de formação continuada de profissionais que atuam em 1º e 2º ano. Isso porque a gente vai abordar aqui com vocês esse percurso formativo de 1º e 2º ano que foi de nossa responsabilidade produzir, né? O material escrito ele foi organizado em 11 fascículos, sendo 5 para professores alfabetizadores, 5 para as formadoras desses professores e 1 para equipes gestoras, né, de diretoras, diretores, coordenadoras, coordenadores pedagógicos. Júlia, Patrícia, Simone e Tereza explicarão melhor o conteúdo e a forma desses
11 fascículos. Eu peço que coloque, por gentileza, o slide. Então, aí está a indicação de como os materiais se articulam, né? Então, material para professoras de primeiro e segundo ano, para formadoras, para equipes gestoras, que o conjunto desse material escrito é composto de um texto de apresentação, 5 fascículos para professoras, 5 fascículos para formadoras e um fascículo para gestoras, equipes gestoras, que a Tereza vai explicar que ele é um pouquinho diferente, tá? Pode passar o próximo. Os textos destinados às professoras, eles têm uma estrutura mais ou menos comum, que é essa que aqui está. Primeiro tem um texto de fundamentação sobre a proposta principal abordada na unidade, depois a explicitação de como abordá-la no trabalho pedagógico, na rotina, descrição de uma cena de aula em que esse tipo de proposta aconteceu, e sugestão de uma proposta similar a ser desenvolvida com as crianças. Então, em cada unidade, há esse conjunto de textos destinado aos professores. E para as formadoras, proposta de pauta para o encontro formativo com as professoras, orientações e reflexões complementares para o encaminhamento da pauta, tematização por escrito da situação apresentada na pauta e subsídios para a devolutiva às professoras sobre a proposta realizada com as crianças. Então, vejam vocês que é um material bastante orientado, né? E se pretende ser, de fato, um subsídio para professoras alfabetizadoras e para suas respectivas formadoras, né? Depois, Julie e Simone e Patrícia vão esmiuçar a maravilha, segundo nossos critérios, que esse material representa, né? E a grande contribuição que nós imaginamos que ele vai oferecer. E aí eu passo, então, pode retirar o slide, que agora eu vou falar um pouquinho de outras partes desse percurso formativo, para além do que aqui eu apresentei, né? O conjunto de fascículos ele é precedido de um texto de apresentação que tem 3 partes. Uma parte aprofunda as questões relacionadas à alfabetização, outra, as questões metodológicas da formação, e a terceira parte é o glossário, que, como eu disse, tem 30 conceitos que são definidos ali para ajudar professoras, formadoras, gestoras e quem mais quiser, né, acessar o glossário para poder entender melhor qual é a concepção que nos orienta, né? Eu vou destacar alguns desses verbetes, né, desses conceitos. Então, ambiente alfabetizador, culturas do escrito, consciência fonológica, condições didáticas, estratégias de leitura, homologia de processos, nível de conceitualização pré-fonetizante, texto e gênero. Então, esses são alguns dos 30 que a gente se esmerou para fazer da melhor maneira possível. Aí temos também vídeos que são complementares a esse material escrito, né? Está sendo produzida uma série de 30 vídeos, desculpe, quem nos dera, de 10 vídeos, 30 era no tempo do Profa, para formação das formadoras e para uso das formadoras nos grupos de professoras, né? Os vídeos apresentam situações didáticas e depoimentos, né? E hoje mesmo e ontem estiveram algumas companheiras em Brasília gravando depoimentos para compor esses vídeos, Carla Toquete, Célia Prudêncio, Marli Barbosa, Rosângela Veliago e Roberta Panico. Fizeram um lindo trabalho lá, pelo que eu soube, ontem à tarde e hoje também, né?
foram super bem avaliadas pela equipe técnica, pelo pessoal do MEC, que achou tudo muito sensacional. Aí nós temos a parte da formação continuada, né? A formação continuada, ela tem ações destinadas aos professores, às professoras, a gente tem chamado de professoras e formadoras pelo predomínio feminino aí na categoria, né? E tem uma parte de formação continuada para as formadoras. Das professoras, são 120 horas de formação, 40 em 10 encontros de 4 horas, cujas pautas são orientadas para o trabalho das formadoras com elas, né? E 24 horas de seminários, que são complementares a esse tempo de formação. E as ações de formação continuada das formadoras acontecerão no âmbito de um curso de especialização chamado Formação, Docência e Alfabetização Inicial no primeiro e segundo ano, que acontecerá na modalidade EAD, pela parceria do MEC com a Universidade Federal do Piauí, em 2025 e em 2026. A carga horária do curso é composta de 360 horas, então é um curso de especialização certificado, sendo 180 horas de aulas e webinários e 180 horas de trabalho pessoal, que inclui o próprio trabalho que as formadoras farão nos grupos de professoras, né? Então, todos os estados, pelo que a gente sabe, parece que vão aderir, boa parte deles já aderiu a esse curso de especialização, porque tem um número X de vagas possíveis, né? E há uma grande expectativa, porque além desse curso que é destinado ao primeiro e segundo ano, tem um outro curso de especialização destinado a terceiro, quarto e quinto, e 2 outros destinados à educação matemática. O processo de formação continuada destinado às equipes gestoras acontecerá a partir do material que compõe o fascículo de gestão, que foi pensado para ser autoformativo, mas que será muito bem-vindo que as secretarias tomem esse material como um recurso importante para a formação presencial das suas próprias equipes. Então, esse é o mote de abertura aí da apresentação disso que a gente chama de percurso formativo 1, né? Vinculado aí ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e eu passo imediatamente a Julie, que vai falar sobre a apresentação mais detalhada do material, e peço desculpa por ter tomado um tempo maior do que eu própria previa. Obrigada. Boa noite, Gi. Você pode ir colocando, por favor, os slides. Boa noite a todas, a todos. É uma grande alegria estar aqui participando desse encontro de atualização da rede. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco sobre esse trabalho que foi tão desafiador e tão importante, né, que foi toda a concepção e a produção do material formativo. Um processo que, aliás, ainda está em andamento, não está finalizado ainda, né? E para falar sobre alfabetização, que é essa minha parte aqui do percurso formativo, cadê a Gi? Está entrando aqui? Liberar, pronto. Para falar dessa minha parte, né, que me cabe aqui nessa apresentação de hoje, sobre a alfabetização no percurso formativo de primeiro e segundo ano, eu organizei a minha fala em 2 momentos. Primeiro, eu vou abordar a concepção de alfabetização, fundamentada na perspectiva construtivista psicogenética, que serve como principal referencial teórico, né, referencial teórico central desse material, para, em seguida, mostrar como essa concepção está refletida na organização, na estrutura e na própria seleção dos conteúdos. E aí é importante ressaltar para todos, né, que
Desde o início, esse material foi elaborado a partir das premissas da Rede Latino-Americana de Alfabetização, que orientaram tanto as decisões pedagógicas quanto a estrutura didática. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, para quem ainda não conhece, as premissas. Aqui tem o site em que vocês conseguem acessar os textos de cada uma das premissas, e além dos vídeos que a gente produziu, né, durante esse ano, em que uma pesquisadora, os membros do Conselho Consultivo, eles apresentam, alguns membros do Conselho Consultivo e outras pessoas também, né, que são referências aqui na nossa área, apresentam e discutem um pouco e ajudam a gente a ampliar e aprofundar a nossa compreensão sobre cada uma das premissas. Pode passar, Giovana, por favor. A gente sabe que há muitas formas de entender o que é alfabetização. E aí, por isso que é fundamental explicitar, deixar claro qual é a nossa concepção, qual é a concepção que subsidia esse material. E para isso, eu trouxe aqui essa citação das professoras Giovana Zen, Aline Nascimento e Cláudia Molinari, que diz para a gente que a alfabetização é o processo pelo qual as crianças passam, desde o primeiro dia de vida, para compreender os diferentes usos que tem na sociedade esse objeto chamado escrita. Ou seja, desde o momento que nascem, e não apenas quando entram na escola ou no primeiro ano, as crianças iniciam um largo processo em que buscam compreender a linguagem escrita. E como elas estão inseridas em uma cultura em que a escrita é parte estruturante das relações, que é um objeto presente no meio social, as crianças passam progressivamente a observar esse objeto, a considerá-lo, a indagá-lo, né, por meio de reflexões do tipo, o que é isso, né? O que são essas marcas? Para que elas servem? Qual a diferença entre estas e outras marcas? O que elas representam? Como representam? Quando a minha mãe fala, né, entre aspas, a partir dessas marcas, ou seja, quando ela lê, o jeito que ela fala é diferente, por quê? Né? Essa busca constante de compreensão é a forma como a gente compreende a alfabetização. Eu vou deixar também aqui no chat para vocês a indicação desse artigo em que eu cito aqui, da Giovana, da Aline e da Cláudia. Pode passar, Gi. Ou seja, a alfabetização, a gente considera que é o processo de apropriação das culturas do escrito. Pode passar para o seguinte, e, portanto, para alfabetizar, é preciso ensinar às crianças as práticas dos leitores e escritores no contexto dessas atividades ou ações, as particularidades da linguagem escrita e do sistema de escrita. Ou seja, a gente ensina às crianças as práticas de leitores e escritores, no contexto dessas atividades, dessas ações, elas agindo como leitores e escritores, as particularidades, tanto da linguagem quanto do sistema de escrita, como nos ensina a professora Cláudia Molinari, que está aqui nos contemplando nessa apresentação. E eu deixo aqui também no chat o link desse artigo da professora Cláudia, que eu citei agora. Ou seja, isso significa inserir as crianças nos contextos em que a linguagem escrita é utilizada para cumprir diferentes propósitos sociais, para que elas aprendam sobre as práticas sociais, que envolvem, sim, a compreensão do sistema de escrita, mas não se restringe a essa compreensão. E, nesse sentido, que as crianças se interessam pelo sistema de escrita, porque querem ampliar as formas que elas têm de relação social pela linguagem. E é nesse fazer concreto, quando elas escrevem um bilhete, porque precisam escrever um bilhete, não para aprender sobre o gênero, quando elas leem ou reescrevem uma história, ou fazem a agenda de leitura da semana, ou preparam um cardápio, entre tantas outras situações, ou seja, quando elas leem e escrevem textos reais e com propósitos reais, é que se criam contextos favoráveis e com sentido para que as crianças, possam aprender tanto as particularidades do sistema de escrita, mas também sobre a função da escrita na nossa sociedade. Elas aprendem nessa situação sobre qual linguagem utilizar em uma situação de escrita, em função dos objetivos e dos destinatários que elas têm. Aprendem a buscar textos e em função dos seus propósitos leitores. Ou seja, a aprendizagem, ela ocorre nesse entrelaçamento dessas experiências.
ao participar dessas práticas sociais, as crianças são desafiadas a pensar sobre como a escrita funciona e por que ela é importante. Pode passar, por favor. Então, portanto, assim, né, no nosso material e em nossa concepção, é importante deixar claro, né, a gente sempre vai reforçando o que consideramos por alfabetização, mas a gente vive um contexto, né, já há muito tempo, em que é importante a gente dizer o que não é, né? Então, nesse sentido, a alfabetização não é o momento preciso de apropriação do sistema de escrita, não é uma etapa da escolaridade, não é a capacidade de ler e escrever convencionalmente, não é a aprendizagem de um código, porque a gente não entende que a língua escrita é um código. E que ler e escrever não é oralizar e transcrever, ou seja, a alfabetização não envolve essa capacidade de simplesmente oralizar e transcrever. Pode passar, por favor. Mas sim, alfabetizar é saber as relações que regem o sistema de escrita, mas não apenas, né? É poder ler e escrever com diferentes propósitos comunicativos, é um processo, né? E é um processo que é permanente, ou seja, continua mesmo após a criança compreender o sistema de escrita, e não é por ser um processo e por ser permanente, não é uma questão de tudo ou nada, ou sabe ler ou não sabe ler, ou sabe escrever ou não sabe escrever. É um processo de significação e de construção de conhecimento, ou seja, um processo que é de muita reflexão. E aqui eu achei importante fazer, né, quando eu estava me preparando para essa apresentação, eu pensei, falei, bom, aqui eu posso, com esse discurso focando em um aspecto, eu posso estar endossando algumas outras interpretações, né, que foram muito comuns, são ainda muito comuns, então quero fazer uma ressalva que participar de práticas reais de leitura e escrita é uma condição para que as crianças avancem em suas compreensões, mas que só participar e só interagir com o objeto, né, de conhecimento, a língua escrita, não é suficiente para garantir que elas avancem. Para isso, é necessário garantir outras condições didáticas, é preciso garantir intervenções específicas, mas isso, infelizmente, não é o foco, né, dessa apresentação, do que eu vou destacar agora, porque, como eu falei no início, o objetivo dessa minha fala é apenas situar o conceito de alfabetização que sustenta a nossa proposta. E eu digo isso para antecipar essa compreensão muito equivocada de que defendemos um certo espontaneísmo no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, que bastaria as crianças estarem imersas nas práticas sociais de leitura e escrita. Como eu disse, né? Perdão. É uma condição fundamental, mas não é suficiente para avançar. E para avançar, a gente sabe, é necessário o trabalho intencional e qualificado do professor, como fica bastante evidente, e a gente buscou com muito critério deixar isso muito evidente e destacado ao longo de todas as propostas do material. E é essa concepção, né, então, de alfabetização, que sustenta o percurso formativo proposto e que se reflete na forma como o percurso está estruturado, né, como ele está organizado e nas decisões sobre a seleção dos conteúdos. Pode passar, Gi. Bom, espera aqui um pouquinho. Bom, eu peguei em cada um dos fascículos trechos ou exemplos de conteúdos que podem mostrar e exemplificar como essa concepção de alfabetização se concretiza, né? Eu tentei fazer esse percurso passando por todos, buscando pequenos exemplos ou trechos, né, de cada um dos fascículos. Claro que no contexto dessa apresentação não é possível contemplar todos os inúmeros exemplos presentes nas mais de 150 páginas, isso sem contar o material de gestão. Então, são apenas breves exemplos, e eu fiz questão de indicar, né, à medida que for trazendo aqui, a equipe envolvida na produção de cada material como uma forma, né, de reconhecimento, porque essa produção homérica em tão pouco tempo, num ritmo muito intenso, só foi possível por conta do trabalho comprometido de cada uma, né? Pode... Estou com uma tosse, eu não sei se é emoção ou se é dezembro,
Pode ser um pouquinho de cada. Então, esse diagrama aqui, ele faz um mapa da estrutura macro do percurso formativo e evidencia essa centralidade das práticas sociais de linguagem que eu fui trazendo nessa fala anterior, ou seja, a gente não trabalha com propostas de leitura e escritas de pseudopalavras, ou de atividades ou jogos para alfabetizar, mas sim trabalhamos com a proposição de situações em que as crianças avançam na reflexão que fazem sobre o sistema de escrita alfabética e nas suas possibilidades comunicativas de leitura e escrita, à medida que elas leem e escrevem textos reais em situações que faz sentido ler e escrever. E essa ideia transversaliza os 5 fascículos destinados aos professores, também os 5 fascículos destinados aos formadores e no material de gestão, né? E essa concepção fica ainda mais explícita na decisão por uma estrutura que organiza os diferentes conteúdos específicos da didática da alfabetização em 3 fascículos, esses que eu coloco aqui destacados. Ela organiza esses conteúdos específicos da didática da alfabetização a partir dos diferentes âmbitos do uso da linguagem. Então, no fascículo 2, ler e escrever nas situações do cotidiano. No 3, ler e escrever textos literários. No 4, ler e escrever textos com função informativa. Essa proposta ela é baseada em outras que foram desenvolvidas em diversos materiais curriculares argentinos, e é interessante primeiro porque põe em evidência o uso social da leitura e da escrita, também porque permite trabalhar uma diversidade grande de gêneros textuais, e terceiro, porque cria um contexto possível para a articulação entre o uso social e a sistematização dos saberes sobre a escrita. Pode passar, por favor. Bom, aqui no fascículo 1, né, que se chama Planejamento do Trabalho Pedagógico, o tema central foi a gestão da sala de aula, o planejamento e o processo de construção da escrita pela criança. Aqui é um exemplo, né, que é ilustrado, aparece um exemplo de uma das propostas em que as autoras mostram como é possível conhecer as ideias que as crianças têm sobre o funcionamento e a organização do sistema de escrita por meio de diversas situações em que as crianças escrevem para atender a diferentes propósitos. Produzir uma etiqueta de um jogo, uma legenda para registrar o que deveria trazer no lanche coletivo. Ainda aqui, ó, nessa imagem do lado, a ideia não é que a gente leia aqui em detalhes o que está escrito, é só para exemplificar, né? Aqui nesse textinho que está do lado, há ainda uma ampliação da análise para além da definição do momento conceitual. Né? Isso contribui para que o professor ele identifique os saberes revelados pela grafia, né? Mas também por outras informações relacionadas ao contexto de produção e à interpretação final dada pelo sujeito. Né? Pode passar, por favor. Além disso, ainda nesse fascículo, o material, né, como todo também, explicita uma ressignificação de uma compreensão muito difundida em relação ao acompanhamento das aprendizagens, né, mostrando que, do ponto de vista do professor, conhecer o que as crianças já sabem sobre o sistema de escrita só faz sentido se for para pensar em situações que problematizem os saberes já construídos e que as permitam, assim, avançar. O que se busca aqui se ressignificar é essa própria compreensão de acompanhamento, né, que não é com o propósito de observar se avança ou não, mas de acompanhar para intervir, seja por meio de intervenções específicas ou intervenções pertinentes em qualquer momento da apropriação do sistema de escrita, seja para garantir as condições didáticas necessárias. Enfim, são diversos conceitos que são trabalhados tanto nesse quanto nos demais fascículos, e todos eles abordados e que são tratados aqui nesse fascículo, mas são abordados em outro, ao longo do material. Acho que é importante também destacar que tanto esse como os demais trazem inúmeras situações reais da sala de aula, né, que vão exemplificando propostas contextualizadas que favorecem tanto esse acompanhamento, mas um acompanhamento que é absolutamente voltado à intervenção. É difícil até falar
muito separado dos fascículos, porque o nosso desafio, né, o que a equipe se colocou como desafio, era como fazer algo muito integrado, né, muito articulado. E é muito difícil fazer algo tão articulado com tantas pessoas pensando junto e produzindo junto. O fascículo 2, né, práticas de leitura e escrita nas situações do cotidiano, ele apresenta diversas situações em que as crianças leem e escrevem por si mesmas, explorando como essas práticas também são condições essenciais para que elas possam avançar no processo de alfabetização. Os textos todos partem sempre de cenas da sala de aula e das suas respectivas análises dessas situações de sala de aula, e buscam responder a muitas questões, mas tem duas questões centrais e norteadoras desse fascículo, que como crianças que ainda não leem no sentido convencional do termo podem ler para aprender a ler e escrever, e a outra basta escrever por si mesma para aprender, né? Então, a unidade 3, focada na leitura pela criança, discute a própria concepção de leitura, mostra como é que se pode ler antes de conseguir ler de forma autônoma, e as condições didáticas que precisam estar asseguradas para que esta seja uma situação de aprendizagem. Já na unidade 9, a gente problematiza a segunda pergunta, né, mostrando que escrever por si mesmo é uma condição, né, a gente precisa liberar as escritas infantis, mas que não é suficiente para aprender, né, e traz exemplos concretos de sala de aula que mostram o que é necessário garantir para que esta seja uma situação de fato que propicie reflexão sobre o sistema de escrita. Quais condições, quais intervenções, né, são necessárias para garantir esse avanço. Pode passar, por favor, Gi. Foi? Para mim não está aparecendo, não. Está no 2. Você quer qual, Julie? Tá no 2. Você quer o 3? É que esse não tinha passado. Isso aí. Ai, para mim estava... Agora tá no 3, Julie. Tá. O fascículo 3, práticas de leitura e escrita de textos literários, ele é composto pelas unidades 5 e 6, né, e que abordam a leitura e a produção de textos literários por meio da professora. A unidade 5 vai tratar da formação do leitor literário, vai destacar o processo de formação desse leitor, as aprendizagens que são esperadas e a organização da rotina escolar para a formação literária. E a unidade 6, ela vai focar na produção de textos literários e vai explorar a importância e as características de boas situações de produção textual, a partir de muitos exemplos reais da sala de aula também, né? Esse foi um cuidado que a gente buscou sustentar ali durante todo o material, né, de ter um diálogo verdadeiro ali com a sala de aula. E essa unidade, ela vai enfatizar especialmente a reescrita e a indicação literária. Pode passar, por favor. No fascículo 4, práticas de leitura e escrita de texto com função informativa, ele é composto pelas unidades 7 e 8, e nele as situações didáticas que foram estudadas nos fascículos anteriores são retomadas, mas agora no contexto da leitura e da escrita para pesquisar e saber mais sobre um tema de interesse. Nele se destaca o uso de plataformas digitais, né, como fontes essenciais de acesso à informação na contemporaneidade. Uma vez que a nossa perspectiva também, né, reconhece que o conceito de ser leitor e escritor, no contexto atual, irrefutavelmente envolve as possibilidades de se comunicar via recurso digital. Pode passar, por favor, para o 5. O fascículo 5, né, que se chama Ensino Contextualizado e Reflexivo na Alfabetização Inicial, Integração, Reflexão e Práticas Colaborativas, ele tem uma organização um pouco diferente dos demais, né? Cada fascículo, ele é organizado por 2 unidades, e cada unidade ela é composta por 4 textos, e tem um texto complementar por fascículo. Nos demais fascículos, há uma inter-relação entre os 4 textos, eles conversam, né? Depois eu vou dar um exemplo aqui da unidade 9, e acho que fica mais fácil de compreender.
E o fascículo 5 tem uma organização diferente por ser o último. A unidade 9 ainda segue a estrutura das unidades anteriores, né? E ela vai destacar a integração entre as práticas escolares e as práticas sociais de linguagem, assim como a articulação das situações didáticas fundamentais, e coloca, né, foco em especial nas práticas de oralidade, né, que não estavam tão evidentes nos fascículos anteriores. Isso ocorre por meio do projeto Sarau de Poemas, que envolvendo as crianças na organização e na apresentação de uma situação de comunicação pública formal, né? Então, os 4 textos dessa unidade, mais o texto complementar da professora desse fascículo, eles vão discutir os diferentes conteúdos da alfabetização por meio desse projeto. Esse projeto vai costurando, né, os temas, os conteúdos dos 4 textos da unidade e o texto complementar do professor. E aí a unidade 10, ela é um pouco diferente porque ela é a última do percurso formativo, né, tanto de professores quanto de formadores, e ela é composta, diferentemente das demais unidades, por 4 textos que são independentes, e eles têm como objetivo incentivar uma abordagem crítica e reflexiva, e tematizar ou aprofundar alguns assuntos que a gente considera como assuntos essenciais, por exemplo, a diversidade de gêneros textuais, a revisão como um processo de aprendizagem, a ressignificação de práticas tradicionais, como o ditado e a cópia, e a escuta e o diálogo na sala de aula. Pode passar. Bom, os fascículos do material, né, eles refletem de maneira coerente a concepção, né, busca responder e refletir de maneira coerente a concepção de alfabetização adotada, que entende a leitura e a escrita como práticas sociais e cuja aprendizagem envolve um processo de construção ativa e um sujeito que está ali em constante interação com situações significativas e contextuais. Como vocês têm acompanhado, devem ter acompanhado aí nesses últimos tempos, o Núcleo Brasil da Rede Latino-Americana de Alfabetização tem defendido, né, a importância do ensino contextualizado e reflexivo. A primeira live que marca o início desse conjunto de ações, né, de encontros de atualização, foi com a Giovana Zen, que traz exatamente isso como temática. E a gente tem defendido a importância do ensino contextualizado e reflexivo, especialmente no contexto brasileiro, em que predominam propostas que separam radicalmente a reflexão sobre o sistema de escrita das práticas de linguagem. Muitas dessas abordagens se baseiam em práticas totalmente descontextualizadas de alfabetização, focadas em treinos fonológicos ou gráficos, frequentemente dissociando, né, aspectos gráficos e sonoros e restringindo-se à memorização de elementos do sistema, elementos linguísticos, né, do sistema de escrita alfabético. E para a abordagem construtivista psicogenética, contexto, a ideia de contexto está diretamente relacionado à ideia de que as crianças precisam atuar como leitoras e escritoras desde o princípio. E isso significa a possibilidade de poder organizar o ensino a partir de práticas sociais de linguagem e não apenas utilizar textos como pretextos para destacar palavras que servirão como base de reflexão para o sistema de escrita ou para algum outro tipo de análise, enfim, gramatical e tudo mais. Na rede, a gente tem reafirmado a ideia, e isso fica expresso fortemente no material, porque toda a equipe envolvida está de acordo e tem isso como princípio. A gente afirma a ideia de que as crianças aprendem refletindo, mas que para refletirem, elas precisam se dispor a esse desafio. E para isso, para elas se disporem, é necessário que encontrem sentido nas práticas de leitura e escritas vivenciadas na escola. Treinos mecânicos de letras, sons, de pronúncia rápida de pseudopalavras, definitivamente não promovem essa disposição
e tampouco favorecem uma aprendizagem significativa e crítica. E é isso, pode passar, Gê. Acho que finalizo aqui. Aqui estão as referências. Obrigada. Agora eu jogo a bola aí para as meninas que vão falar um pouco mais por uma lupa aí e permitir que a gente consiga enxergar mais o fascículo 3 e todo o âmbito literário aí. Obrigada. Obrigada, Julie. Muitas palmas aí para você. Eu vou começando aqui. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem aqui, né? Na maioria, mulheres. Julie, você cravou. Você foi muito bem. A gente combinou. Você está praticamente uma Rebeca. Ó, cravou. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o fascículo 3 de literatura, aprofundando um pouquinho o que a Julie trouxe já na estrutura e na fala dela aqui que antecedeu a nossa. Mas, pode passar, por favor. Então, a gente dividiu também em 3 partes, a gente vai falar dos desafios que a gente tem pela frente aqui, talvez um balde de água fria, mas que é para a gente se animar, ainda bem que está calor. Depois a gente mostra um pouco das práticas e passa a palavra no final para a Tereza finalizar, tá bom? Que esses desafios, eles estão ligados, pode passar, Julie, não, pode passar, Gi, por favor. A gente trouxe aqui um pouquinho, bem sinteticamente, alguns resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que saiu recentemente. Eu tenho certeza que muita gente já conseguiu ler, olhar, talvez tenha participado do dia da apresentação. Então, aqui nós selecionamos alguns marcos importantes que tem relação com a escola e tem relação com o nosso trabalho. Tem muitos outros, vocês, não sei se todos sabem, né, mas a pesquisa é enorme, foram entrevistadas mais de 5.000 pessoas, mas esses resultados, eles nos interessam, eles são muito fresquinhos, é uma pesquisa que é realizada a cada 4 anos, e ele serviu aqui, nesse momento, para justificar a importância desse fascículo mesmo, né, não de todo o material, como a Julie comentou, ele está integrado, então, e é até difícil escrever, categorizar, quando se fala em qual fascículo a gente vai tratar de tal conteúdo, como que a gente seleciona e organiza isso, mas esse resultado, ele valida a importância da literatura e a importância desses escritos todos que a gente fez aqui a muitas mãos. Então, nós perdemos, né, quase 7 milhões de leitores. Os brasileiros de 5 a 10 anos são os que mais gostam de ler, mas essa foi a faixa etária com a maior queda no número de leitores. 53% dos brasileiros não leram nem parte de um livro nos últimos 3 meses que antecederam a pesquisa. Quanto maior a escolaridade e a renda, maior é o hábito de leitura. Então, esse balãozinho aí também justifica muito a nossa luta, né? E essa congregação aqui, essa comunidade que está pensando e escrevendo para a escola pública, essencialmente. A gente vai pegar essas pessoas que têm uma renda mais baixa, né? Portanto, menos hábito de leitura. Pode passar, Gi, por favor. Aqui tem um gráfico que mostra, né, essa pergunta é nossa, a escola está deixando de ser um lugar de incentivo à leitura? Porque a maior parcela de leitores está entre os estudantes, 85%, aqui de todos, tá? Esse gráfico mostra todos os entrevistados. 85% lê em casa, 19% diz que lê na sala de aula, 14% em bibliotecas, 10% no trabalho e 7% no transporte. Só 19% afirma que lê na escola. E aí, pode passar, Gi. No próximo, a gente vê uma queda vertiginosa do que foi registrado nos últimos anos, né? Então, essa pesquisa começou a ser feita em 2007, olha lá, é uma escadinha para queda, né? Rumo à queda, e é o menor índice observado nos últimos anos. Pode passar, Gi. Tem uma pergunta que é nova nessa pesquisa, é uma pesquisa que tem a mesma metodologia, e isso é importante, né? Uma pesquisa dessa escala,
que é nova em 2024, e eles perguntaram para as crianças de 5 a 13 anos, e aqui a gente está colocando foco nessa faixa porque engloba o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental, para quem esse material é feito, e a pergunta era, gostaria que seu pai ou sua mãe, ou algum adulto lesse mais para você? E aí 55% diz sim, 44% diz não. A gente pode considerar aí nesse adulto também as professoras e os professores, né? Então, a maioria gostaria de ler. Tem uma pergunta lá, se gosta de ler, e esse cenário também não é muito bonito, 43% diz que gosta pouco, 29% diz que não gosta, e essa porcentagem aumentou de 2009 para cá, 2% não responderam, e 26% gosta muito. Se a gente juntar quem gosta pouco com quem não gosta, um cenário bem ruim também, né? Pode passar, Gi. Aí tem algumas questões sobre o interesse da leitura, e essa que poderia ser animadora, né, por causa da indicação da escola de algum professor ou professora, 56% de leitores que leem livros de literatura, que a pesquisa vai categorizando outros tipos de leitura também, não só em livros mesmo, diz que sim, foi por causa da escola, um professor ou uma professora, e 67% das crianças entre 5 e 10 anos de idade diz que a maior motivação para ler vem da professora ou do professor. Então, eu acho que traz aqui também uma responsabilidade enorme para a gente. Para quem ainda não conseguiu ver, a gente deixou aqui o QR Code da pesquisa, vamos deixar uns minutinhos aqui, pouquinho, para vocês acessarem, quem quiser, mas depois vocês também vão receber e podem acessar, está no site do Instituto ProLivro. A gente, no que a gente selecionou aqui para apresentar para vocês, e por que a gente quis abrir com esses dados, que são muito recentes, é porque, de fato, eles validam essas escolhas metodológicas que a Julie colocou, a concepção de alfabetização que também está posta em todo o material, mas também uma concepção sobre o que é literatura, e como se ensina e como se aprende literatura, o que se aprende com literatura. A gente vem de um histórico lá, desde o Profa, PNAEC, e o que a gente tem visto nas redes, em muitas redes ainda, é a leitura ou pelo deleite, e aí, em muitos casos, não tem um aprofundamento e entendendo-se, né, o que se aprende mesmo para além do deleite, e também a gente sair um pouco daquelas professoras que já conseguiram se apropriar e que sim realizam em aulas leituras, daquela história do o que eu faço antes, o que eu faço durante, o que eu faço depois. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, e aí eu acho que se você pode passar, Gi, por favor, que aí a Patrícia vai contar um pouco dessa parte, depois eu volto no final, se der tempo, vou controlando aqui o tempo para falar mais umas coisinhas. Obrigada, Si. Boa noite a todas e todos que estão aqui. Como a Simone disse, nossa missão aí no fascículo 3, além de articular com tudo que a Julie trouxe, que a Rosaura falou lá no início, era de trazer a leitura e escrita de textos literários como algo que é essencial na alfabetização e que também a subsidia, né? Então, como que a gente ganha profundidade nesse cenário, tanto que a Simone mostrou da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, quanto no cenário do que a gente vê, né? Quando vai dialogar com professores, com professoras, quando entra nas escolas públicas, e que a gente vê que muitas das vezes tem bastante livros, alguns, né, de boa qualidade, e o desafio maior está como articular o uso desses livros com os conhecimentos e com as concepções de formação que a gente almeja e que todas as crianças têm direito. Pode passar, Gi, por favor. A gente vai destacar aqui
esses 3 pontos, que foram 3 pontos que guiaram, não só esse fascículo, né, como a Julie falou, mas nesse daqui, como é que a literatura entra? Nas conceitualizações, na atualização de aportes teóricos e trazendo, então, um reforço para provocar um avanço nessa ideia de que não é só ler todo dia, né? Mas como que as intencionalidades dessa leitura e como o planejamento e execução e avaliação daquilo que está se lendo pode, então, gerar os resultados que almejamos. E tudo isso apoiado em práticas reais em aula. Então, nós não tivemos a possibilidade nem o tempo de conseguir pesquisar muitas situações em todas as regiões do país, em todas as escolas, né? Porque a gente tinha uma missão ali, como todo mundo sabe, né? Quando a gente se propõe a produzir, tem sempre a pressão do tempo. Também existe, infelizmente, uma ausência, né? Uma escassez de registros de aula, então a gente conseguiu alguns para subsidiar essa produção, que eu vou mostrar um pouquinho. Vou começar pelas conceitualizações e trazer aqui um trecho do fascículo 3, do texto 1 da unidade 5, que foi escrito pela Paula Stella, do fascículo de professoras, que conceitualiza o que a gente está entendendo por literatura e pela formação do leitor literário nesse material. Diz assim: a leitura é arte literária, aquela modalidade de arte que tem como matéria-prima a palavra. Arte constituída de objetos que dizem, mostram, calam e sugerem de um modo e não de outro. Pela Cecília Bajur. Um outro trecho, então, diz que os escritores que produzem a literatura fazem um uso estético da linguagem escrita para construir seus textos, expressando ideias e emoções de forma literária. Um exemplo do Mário Quintana, quando ele escreveu A Imaginação é a Memória que Enlouqueceu, e um da Clarice Lispector, quando declarou: não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não, quero uma verdade inventada. Então, aqui a gente entra na literatura com todo esse poder, essa força da palavra como arte, e acho que também colocando como um espaço de aprendizagens de muitos conhecimentos vinculados a essa formação humana, né? Essa formação de se relacionar com a produção humana, como a arte nos proporciona, né? Para viver essa realidade, é preciso muita arte para que você possa entendê-la, interagir-la com a realidade que a gente vive de uma forma em que todos os sentimentos e todas as expressões caibam, né? E não apenas uma história única, de apenas um viés. Então, todo o material ele vai sendo costurado por essa ideia de preservar a literatura nesse lugar da arte. Mas, pode passar, Gi, a gente tem também toda uma entrada, e aí os conceitos e as aprendizagens que vão se proporcionando, quando a gente traz toda essa literatura preservada como arte e como produção humana, para dentro das classes de alfabetização. Então, ela vai representar as culturas do escrito, né, uma parte das culturas do escrito, como a Julie trouxe, num espaço em que todo mundo está se apropriando, no início dessa apropriação, de como que a nossa língua funciona, como essa linguagem é constituída, e como ela também nos constitui. Então, tem uma costura aí muito que, né, tentamos ao máximo fazer com que ela seja percebida,
e trabalhada nas formações a partir desse material. Então, agora, vou listar algumas das aprendizagens que vão sendo colocadas e discutidas ao longo dos textos nas unidades desse fascículo. Né? É uma pergunta que, quando a gente faz informação, há muita diversidade de respostas, né? Eu estou lendo, e o que estão aprendendo as crianças a partir do que eu leio? A gente escuta que estão aprendendo desde o conteúdo daquele texto, passando muitas vezes por moral, né? Por aprender ali as lições que aquele texto pode provocar, até as questões de linguagem. Então, aqui a gente buscou deixar muito explícito quais são os objetivos de trabalho, para que a gente possa ter mais intencionalidade no desenvolvimento do trabalho com os textos literários. Então, a primeira aprendizagem que a gente destacou aqui são os comportamentos do leitor. Então, aqui trouxemos um trechinho da Adélia Lerner, que eu acho que já é um conteúdo que a gente vem trabalhando há bastante tempo, mas que muitas vezes ele não é planejado para ser um conteúdo, né, que progressivamente vai se desenvolvendo com os estudantes. Então, aqui nesse trechinho, que está dentro também do texto da Paula, a Adélia vai colocar, então, esses comportamentos como conteúdos que precisam estar presentes na sala de aula, que a gente precisa acompanhar e intencionalmente provocar situações para que os estudantes aprendam esses conteúdos típicos do leitor. Uma outra aprendizagem que está nesse fascículo é o que tem dentro dos livros, né? Então, essa diversidade de livros que existem, mas o que é comum, o que a gente encontra, que marcas são essas que a gente olha e, ao olhar, significa aquela linguagem, né? Então, a relação do autor com aquilo que está dentro dos livros, né? Então, uma linguagem certamente peculiar, e aqui a gente traz a Emília Ferreiro, né? Bem diferente da comunicação face a face. Quem lê não olha para o outro, seu destinatário, senão para a página. Quem lê parece falar para um outro ali presente, mas o que diz não é a sua própria palavra, senão a palavra de um outro, que pode se desdobrar em muitos outros, saídos não se sabe de onde, também escondidos atrás das marcas. Então, acho que esse mergulho, né, dentro da leitura e identificando que magia é essa que sai dos livros literários, né, como é que eles são tão bem construídos para provocar o que nos provocam, né? Um outro conteúdo é relativo à linguagem escrita, né? Como é que essa linguagem é construída para provocar esses efeitos dentro da literatura. Então, podemos dizer que essa aprendizagem marca uma primeira aproximação com as culturas do escrito e permite que as crianças passem a ser praticantes da linguagem própria dos textos escritos quando leem e conversam sobre eles, assim como ao criar os seus textos oralmente ou por escrito. Pode passar, Gi. Uma quarta aprendizagem que nós destacamos é referente aos diferentes gêneros literários. Então, aqui, a leitura desses textos variados propicia que as crianças aprendam também a conhecer esses gêneros, né? A se familiarizar com diversos autores, obras, estilos, fazer interpretações cada vez mais elaboradas e menos ingênuas dos materiais lidos. Elas aprendem também a apreciar textos de qualidade e a interagir com eles nas condições de leitor. Então, esses percursos, essas trilhas de ler, por exemplo, mais de uma obra do mesmo autor, ou mais de uma obra em que um mesmo personagem aparece, enfim, as diversas organizações e sequências de leitura que podem ser feitas vão dando oportunidade para que o repertório desses leitores, estudantes, leitores, vai aumentando
e fazendo com que, cada vez que ele vai para uma nova leitura, ele leva uma porção de conhecimentos que vão ser colocados em jogo na construção de uma nova interpretação e na percepção de diferentes interpretações da mesma obra também pelos colegas. A quinta aprendizagem que nós destacamos é em relação à atribuição de sentido aos textos. E foi uma opção nossa, nesse fascículo, dar um destaque maior para os livros-álbum, que, na verdade, são livros que estão muito presentes nas escolas, mas que a gente tem ainda pouca literatura, ou pouco trabalho mesmo feito com esse tipo de livro, nos espaços formativos. Então, aqui, quando nós pensamos na leitura desse tipo de livro, as crianças vão aprendendo a atribuir sentido para a história, considerando diversas características que a obra traz, né? Como é que o texto está muito interdependente das imagens, para que a gente consiga interpretar, a conexão entre o verbal, o visual, o gráfico, o tipográfico, enfim, todas as múltiplas interpretações que precisam levar em conta esses diversos elementos na construção de sentido daquele texto. E também a gente considerou a possibilidade da diversidade que pode estar presente, do reconhecimento de diversos personagens, diversas culturas, e demos aí uma reforçada, né, na ideia do quanto que as relações étnico-raciais podem ser abordadas também por via da literatura, né, a representatividade dessas questões e das relações que estão colocadas, ampliando, então, o acervo, o que é referência literária. Então, a gente teve também muita limitação para poder escolher livros, porque numa produção a gente tem que ter autorização, a gente tem que ter os direitos de uso dos livros, e isso, no tempo e nas condições que a gente tinha, né, não foram as ideais, mas a gente conseguiu trazer, a Simone vai mostrar, os livros referência para a obra. Então, conhecer a diversidade de livros que abordam as questões étnico-raciais é outra aprendizagem de inegável relevância para o desenvolvimento da cidadania, que pode ser propiciada nas situações de leitura literária. Pode passar. E, por fim, essas três últimas que eu vou destacar, que é escrita, o dizer por escrito. Então, está em jogo também o desafio de lidar com a construção do texto, propriamente dita, definindo ou retomando o seu conteúdo, tendo que decidir quais palavras usar, que expressões, como transformar aquilo que a gente diz em linguagem falada, em linguagem escrita. E a aprendizagem seguinte está bem relacionada a isso, que são os dois tipos de produção que a Júlia já tinha ressaltado, que estão presentes nas reescritas e nas indicações literárias. Então, aqui é a potencialidade do uso dos recursos da nossa língua, que, numa reescrita, vai exigir que eu trate dos cuidados, da estética, da linguagem, do para que vamos escrever, como, para quem, e isso vai permitindo, então, que em todas as descrições de personagens, ambientes, diálogos, eu coloque em prática, coloque em jogo as estruturas típicas dos textos literários. E as indicações literárias, que também são produções que ajudam bastante a relacionar a leitura e escrita, que também foi um desafio que essas situações didáticas não ficassem fragmentadas. E, por último, os procedimentos escritores, comportamentos escritores e a capacidade de uso da linguagem escrita. Essas três aprendizagens estão no fascículo, na unidade 6, que trata da escrita, e aqui eu trouxe trechos da texto 1 e texto 4,
escritos por Andréa Luiz e pela Priscila. E agora vou voltar a palavra para a Simone, para ela falar um pouquinho, então, das situações, da organização das situações didáticas e dos livros referência. Certinho. Priscila e Renata Campos, tá? Parte desse último texto que você colocou aí. Obrigada, Sim. Aqui, ó, Priscila de Giovanni. As situações didáticas, pode passar, Gi, por favor. Aqui é Pode passar esse slide também. Aqui é só uma conceitualização a mais dos comportamentos leitores, em que a Adélia fala que, para que as crianças possam exercer, o papel da professora é fundamental para que esses comportamentos fiquem explícitos e que elas sejam uma relação de leitor para leitor. Mas aqui, bem rapidinho, para vocês terem um panorama do que vai ter no material, a gente tem algumas cenas de sala de aula que são cenas reais e foram transcritas, e temos alguns vídeos que as pessoas podem acessar. A gente tentou, dentro das condições e limitações que um material desse tamanho, né, faz com que a gente tenha, a gente procurou contemplar diversidade de textos, de autores, de formatos, de tipos de personagens, para que pudéssemos ter representatividade também. Nós não conseguimos abarcar tudo, né, nem tudo que é necessário e nem tudo que a gente desejava, mas nos textos, seja um texto que fala de rotina, seja um texto que fala que traz mais um embasamento teórico, como aquele em que a Paty se baseou aí, da Paula e da Andréa também, Luiz, são os textos que abrem cada unidade do fascículo. Tem muita indicação e muita reflexão para ser feita. Então, a nossa hipótese, ideia e o esforço todo, que também vai vir por meio da pós-graduação que vai acontecer, que vai formar esses formadores, é que possa ser essas reflexões, a partir desse mapa que vocês estão vendo aqui, se desdobrem em outros, né? Que as pessoas possam se apropriar dessas aprendizagens. Eu acho que tem aqui as situações didáticas de leitura por meio da professora, elas são minuciosas, gente. Elas têm o que a criança fala, qual é a intervenção que a professora faz, como ela faz essas ligações nessas cenas da unidade 5, da unidade 6, em que temos leitura por meio da professora, escrita por meio da professora, e no final, nos planejamentos também das duas unidades, são planejamentos minuciosos, assim. A nossa ideia também é que as pessoas possam se apropriar dessa estrutura e também desenvolver com outras obras, né? Então, acho que para finalizar, pode passar, Gi, por favor? Eu só vou comentar rapidinho sobre os fascículos de formadores, que eu acho que quando a Júlia apresentou, não apareceu nenhum exemplo, né? Aqui tem um exemplo de um texto escrito pela Fátima Fonseca, que está na unidade 5, e é um texto que subsidia a formadora para discutir no encontro as chaves de leitura. Então, a gente traz aqui, né, mais um trechinho da Bajur, que define o que é uma chave de leitura, e minuciosamente, em forma de conversa, por isso que a gente trouxe esse trechinho aqui. Você já ouviu falar em chaves de leitura? Essa expressão se refere às possibilidades de apreciação que podem ser exploradas. E aí vai, né, em forma de conversa com essa formadora. Então, a escrita de todas as pautas de formação tem esse tom, e também de todos os subsídios que a gente colocou no material para que a formadora fique muito segura, se fortaleça para realizar os encontros nos seus municípios, tá bom? E eu acho que esse fecha, não fecha? Para a gente passar para a Tereza? Você voltou, Gi, ou você foi para frente? Ah, não. Acho que aí pode passar, a estrutura do material que a Júlia acabou comentando. Obrigada, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Tereza, para Maria Tereza, e ela vai contar para a gente sobre o fascículo de gestão. Então, depois dessas apresentações maravilhosas, né, a gente fica com o coração quente e, ao mesmo tempo, tendo que dar conta desse finalzinho, que é o fascículo de gestão. Esse fascículo é o fascículo 11. Eu quero primeiro também dar boa noite e dizer que estou muito feliz de estar aqui com todas e todos dessa rede tão fantástica que a gente participa, né?
Então, o fascículo de alfabetização, ele é dirigido, de gestão, ele é dirigido à equipe gestora, que são diretores, diretoras, coordenadores pedagógicos e coordenadoras pedagógicas. Eu vou começar por alguns aspectos que estão contidos no fascículo e terminar com o fascículo propriamente dito, com uma apresentação do fascículo propriamente dito. Então, é importante porque a gestão escolar ela tem que estar comprometida com a alfabetização. Senão, o esforço dos professores, a dedicação dos professores à competência e conhecimento acaba não tendo o mesmo resultado caso essa gestão não esteja efetivamente comprometida com a alfabetização. E comprometer-se com a alfabetização no nosso país é pensar numa alfabetização, numa abordagem inclusiva, e encarar a alfabetização como um direito fundamental e essencial para o desenvolvimento individual e social. Nesse contexto, ele é essencial porque ele possibilita acessar os demais direitos essenciais e para a construção de uma vida digna e respeitosa. Ler e escrever, nós sabemos, permite que os indivíduos compreendam e reivindiquem seus direitos, participem plenamente na sociedade, na possibilidade de transformá-la e ser transformado. Sem esses saberes, muitas das condições que sustentam uma vida digna permanecem inacessíveis. Assim, aprender a ler e escrever é central para a realização de uma existência digna e para a convivência democrática. Pode passar, Gil, por favor? Qual o papel da gestão escolar, então, na garantia desse direito? Uma gestão escolar eficaz desempenha um papel crucial na promoção da alfabetização de todos os estudantes. E ela deve se basear e se fundamentar no respeito à DEA. DEA é um conjunto de conceitos, diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, sem os quais, sem se atentar para isso, a gente não consegue fazer da alfabetização esse instrumento potente de transformação. Nesse caso, eu queria destacar a questão da equidade, que todos nós aqui sabemos, eu sei que muita coisa que a gente está falando é um pouco chover no molhado, porque todo mundo aqui trabalha bem com isso e conhece, mas a equidade é o tratar o desigual desigualmente, Igualdade é você tratar todos como se fosse igualmente, mas isso não é possível quando você tem pontos de partida tão desiguais e tão diversos. Então, é preciso trabalhar com a equidade, que é justamente trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. Isso requer muito trabalho e muito investimento, no sentido de você não tratar as pessoas como idênticas, como classes homogêneas, como esperar o mesmo resultado de todos no mesmo tempo. Por isso que a gente salienta esses elementos da diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Então, como é que nós podemos garantir o direito à alfabetização e à educação, levando em conta justamente as diferenças sociais, como classe, raça, etnia, identidade de gênero, orientações sexuais, deficiências e diferenças territoriais? Como que a gente pode potencializar a ação reflexiva da equipe gestora a favor da promoção da vida digna e do compromisso com a garantia do direito à educação e à alfabetização plena? Essas são as questões que a gente tem que se colocar ao pensar no papel da equipe gestora na garantia dessa alfabetização. Pode passar, Gil. Então, aqui estão colocados alguns objetivos que devem ser cumpridos por uma equipe gestora dedicada a trabalhar com essa perspectiva de alfabetização. Garantir o acesso, assegurando que todos os estudantes tenham educação de qualidade. Desenvolver e fomentar na escola a criação de um ambiente alfabetizador e leitor. Promover a inclusão, atendendo às necessidades específicas de cada estudante. Conhecer e promover o diálogo com o território. E avaliar e ajustar, que significa monitorar progresso e adaptar estratégias. E aí, quando a gente olha os dados que Patrícia e Simone já apresentaram sobre a leitura na população, principalmente entre os estudantes, e outras pesquisas que a gente tem
observado, né, que são sempre trazidas sobre a competência leitora ou a competência escritora, o que elas nos mostram? Elas nos revelam um sistema educacional que não consegue ensinar a todos os grupos igualmente, deixando muitos para trás. Como a gestão escolar pode contribuir para dirimir esse problema que é grave, porque a escola acaba perpetuando a desigualdade, quando ela não consegue enfrentar e colaborar para a resolução dessa problemática, né? Então, como é que é alfabetizar todas as crianças, considerando a realidade das periferias, das grandes cidades, das áreas rurais, das florestas, dos rios, das populações indígenas, dos migrantes, dos povos tradicionais? Isso requer uma gestão escolar comprometida, capaz de articular e conduzir ações estratégicas que sejam eficazes. O papel da equipe gestora é muito esse de gerir, o nome está dito, né? A equipe gestora gerencia, organiza e possibilita que as coisas aconteçam. Pode passar, Gi, por favor? Então, essas estratégias, eu vou ler aqui o que está aqui dito e vou pegar um texto que eu tirei de um dos textos do fascículo, escrito por Thaís Costa, para exemplificar um pouco da importância de ter proposta curricular flexível, ajustando-se à diversidade, diálogo, escuta com os familiares, envolver pais e responsáveis no processo, um projeto político-pedagógico comprometido com a aprendizagem, colocando a criança, no caso, né, de primeiro e segundo anos, no centro, a formação continuada, diálogo e escuta de profissionais e garantia de tempo e espaço para encontros de reflexão e análise de prática à luz da teoria. Essas são algumas estratégias que podem e devem ser usadas pela equipe gestora para se alcançar essa qualidade na alfabetização para todos e todas. E aí eu leio aqui um trecho de um dos textos, que é o da Thaís, em que vou ler agora, né? Isso posto, nos perguntamos quais são as condições necessárias e essenciais para planejar, vivenciar, desenvolver e transformar currículos. É fundamental que as condições de desenvolvimento permitam que todas as crianças permaneçam na escola com sucesso. Estudantes, famílias e profissionais da educação precisam ser cuidados e considerados em sua totalidade, intelectual, física, emocional, social e cultural. A convivência democrática, enquanto uma das dimensões da justiça curricular, provoca a reflexão sobre a organização de um currículo que fomente um pensar reflexivo e responsável, que conduza ao exercício ético da autonomia, que se dê por meio de relações pautadas em princípios fundamentais, respeito, solidariedade e justiça. Pensando no currículo, como é possível torná-lo mais intencional pedagogicamente para formar subjetividades democráticas? É possível criar espaços onde nossas crianças não apenas aprendam sobre seus direitos, mas também sintam-se capacitadas para defendê-los ativamente? Cabe ao currículo garantir condições simbólicas e culturais para que todos e todas possam participar democraticamente, com as devidas paridade e representatividade nas mais diferentes esferas sociais? Por meio de práticas de participação cooperativa, onde as crianças profissionais e comunidade escolar possam conviver e pensar sobre a convivência, consigam fazer escolhas, defender seus ideais, envolver-se em conflitos, negociações, fazer reflexões sobre um agir comprometido com as necessidades coletivas, ao mesmo tempo que se empoderem com os conhecimentos necessários à construção da vida concebida em toda a sua plenitude. No que se refere ao contexto da sala de aula, pensar em grupos, mesas redondas, para sentar ao lado de seus pares e compartilhar vivências e aprendizados e dúvidas. Uma gestão democrática também se realiza quando considera as professoras e profissionais da educação em seu direito de pensar, participar e construir o currículo contextualmente, considerando as realidades concretas e a vida nas escolas e a comunidade. Por isso, vale questionar: a escola garante espaço e tempo para o planejamento
coletivo, são previstas reuniões para que todos os profissionais da educação, equipe da secretaria, portaria, merendeiras e outros agentes escolares possam participar do planejamento e definição de prioridades? Existem investimentos para a qualificação da formação de professoras e demais profissionais da educação? Então, essas são questões que cabe à equipe gestora se fazer e ela pensar nessa totalidade do ambiente, né? Totalidade do espaço é totalidade dos integrantes daquela comunidade. Então, isso tem a ver, nessas estratégias aí apresentadas, com a proposta curricular, com o projeto político-pedagógico, com o diálogo e com a formação continuada dos profissionais todos, né? Pode passar, Gil. Aqui são algumas sugestões de práticas que são dadas, né? Estão no fascículo, de avaliação diagnóstica, da necessidade de você identificar, que a escola identifique as necessidades específicas dos seus diferentes sujeitos, né, das crianças todas que estão lá, ter plano de ação, desenvolver planos personalizados, quer dizer, incentivar para que esse planejamento que os professores fazem, que os coordenadores acompanham e participam, que ele preveja justamente a questão da equidade, personalizando, para trazer as coisas na necessidade dos indivíduos e não trazer coisas que são uniformes para uma classe dita homogênea, né? O uso da tecnologia é importante. Hoje, acho que foi Si que falou já nisso, né? Eu não me lembro agora se foi Júlia, sobre a questão dos recursos tecnológicos. A gente não pode esquecer que a alfabetização digital faz parte hoje, né? A gente vive nessa sociedade. Então, pensar em recursos digitais para apoiar os processos, para ampliar as possibilidades, e fazer um processo de acompanhamento e monitoramento permanente do progresso. Isso tem que estar posto em toda a escola, em cada classe, para cada professor, né? Saber como que os meninos estão aprendendo para você ir ajustando as estratégias. Pode passar, Ju? Então, a outra questão que cabe aos gestores é a questão dos materiais e recursos, né? De providenciar os materiais didáticos, de fazer a provisão, de fazer a compra, inclusive, né? Livros e textos de gêneros variados, literatura que foi tão bem apresentado aqui por Patrícia e Simone, livros informativos, científicos, manuais, recursos digitais, jogos educativos, prover a escola desse material para que os professores possam ter acesso, e as crianças também, né? Tecnologia, né? Computadores, tablets, software, todas as coisas que são possíveis. Eu não estou falando aqui ingenuamente, eu sei que isso depende de financiamento, isso é outra batalha da equipe gestora e da população, né, nossa, de ter recursos para a sociedade, para que se invista nas escolas efetivamente. Recursos visuais, quadros, cartazes, imagens e vídeos, quer dizer, você criar na escola um ambiente alfabetizador significa você ter a participação e a presença de leitura e escrita na escola como um todo, né? E aí, pensando de novo na equidade, pensando na altura em que esses materiais são expostos, pensando nas línguas em que eles podem ser expostos, né? Braille nos materiais, ou leitura de sinais, trazer a linguagem, a nossa bilinguidade, que é a linguagem de surdos, imagens que ilustram e que sejam claras, né? São muitos os aspectos, não é apenas ter o material, mas é saber usar e saber apresentar. Uma biblioteca escolar, acesso a livros e recursos de leitura, atenção à qualidade editorial e à diversidade de gênero. E aí, eu queria trazer mais uma coisa, né? Porque é importante a gente pensar nesse currículo não como um currículo único, não como uma proposta única, né? Acho que Simone e Patrícia também já trouxeram um pouco isso, mas pensar em materiais e recursos pressupõe valorizar formas de conhecimento que sejam realmente significativas para aqueles que enfrentam injustiças. Se a gente pensar nos alunos, nos estudantes, nas crianças, nas famílias e nas comunidades que acessam a escola pública, eles são, de um modo geral, as populações mais vulneráveis. Não todos, eu não diria isso, mas uma imensa maioria, né? E são pessoas que sofrem injustiças cotidianamente. A escola precisa reconhecer e saber lidar com isso.
Então, as injustiças relacionadas ao reconhecimento das diferenças exigem uma mudança cultural que valorize os conhecimentos excluídos e questione as ideias dominantes. Em que medida os conhecimentos, objetivos, os conteúdos, os processos didáticos em alfabetização, os materiais curriculares, os modelos de organização escolar respeitam as demandas dos distintos grupos sociais que convivem na nossa sociedade? Quer dizer, quando a gente vai deixar de ter uma história única? Quando a gente vai trazer outras histórias para dentro da escola? Quando a gente vai trazer outros personagens, outros heróis, outras figuras que sejam mais significativas e que dialoguem com a população? É muito difícil você aprender alguma coisa quando você não se sente acolhido, representado ou parte daquele ambiente. E, infelizmente, essa é ainda a verdade para a grande maioria dos materiais, dos livros didáticos e da forma de abordar dentro da escola, né? Então, isso é fundamental. É preciso questionar quais histórias são contadas, quais são ignoradas, silenciadas nos currículos escolares. Precisamos pensar em como trazer para a escola diferentes experiências sociais e culturais, expandindo as possibilidades de aprendizado por meio das artes, saberes, culturas populares, mitos, rituais, experiências diárias, emoções, corpo, etc. Infelizmente, a gente ainda vê, com uma frequência maior do que seria absolutamente aceitável, situações de preconceito, de discriminação, seja racial, seja de gênero, seja de classe, né, seja por deficiência das crianças, por crianças com deficiência. É um absurdo que a gente ainda presencia. As equipes gestoras têm uma responsabilidade imensa em abrir essa caixa e em trazer outros atores e outras histórias e outros sujeitos para dentro da escola, né? Então, é preciso pensar também em condições de tempo e espaço que possibilite as crianças aprenderem nos seus ritmos e nas suas necessidades. Assim como os professores, que precisam também ter reconhecido tempos e espaços para aprendizagem, né? Então, pensar esse item de materiais e recursos envolve aspectos de formação, remuneração, tempo para planejamento, condições estruturais, infraestrutura da escola. Todas essas coisas precisam ser pensadas se a gente quer, de fato, que as escolas sejam um lugar de aprendizado, né? Envolve investimento na infraestrutura, melhoria nas condições de trabalho e formação do professor, enfim, que haja uma possibilidade de crescimento e aprendizagem para todos. Pode passar, Júlio? Então, a conclusão para a gente chegar desse trabalho da equipe gestora é que uma gestão escolar comprometida com a alfabetização requer, portanto, atenção a ambientes e espaços, nos seus mínimos detalhes, um planejamento flexível, um diálogo e escuta de toda a comunidade escolar e do território onde ela está inserida, e, finalmente, o compromisso com a aprendizagem de todos e todas. Todos e todas têm que aprender na escola. Não existe qualidade sem equidade. Sem haver equidade, não se pode falar em qualidade de alfabetização. E aí eu trago esse conceito, que foi muito trabalhado por Thaís, mas é um conceito que existe, né? Trabalhado por vários pesquisadores aqui e fora do país, que no Brasil a gente tem Ponce, mas tem Thaís Costa, que trabalha muito com isso, de justiça curricular para a promoção de justiça social. Pode passar? Queria finalizar aqui essa parte com uma conclusão freiriana, né? Que o que importa é que a alfabetização é um ato de conhecimento, de criação e relação, e não um processo de memorização mecânica, reduzida à decodificação e sinonização, o que já foi muito bem apresentado por Julie no primeiro momento, né? É um ato de conhecimento capaz de promover uma leitura crítica da realidade, capaz de despertar a indignação e promover uma ação política consciente. É aquilo que Paulo Freire diz que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? E a alfabetização ser compreendida como conhecimento ampliador. Aqui eu trago
volto para o fascículo, e tudo que eu falei está mais ou menos contido lá no fascículo, mas esse fascículo, que é o fascículo de gestão, que teve coordenação, e essas pessoas foram as autoras, a organizadora foi Roberta Panico, coordenação dessas duas Teresas, e as autoras são essas que estão aí. Pode passar, Gil? O fascículo é destinado a diretores, coordenadores, diretores, coordenadores pedagógicos, denominados no fascículo de equipe gestora. As características desse fascículo são bem diferentes das que vocês já ouviram dos professores e formadores, porque ele tem um caráter autoformativo, ele não foi pensado para ter formador. Então, ele tem que ser suficiente para ser entendido, né, pelos gestores, pela equipe gestora. Então, os textos são dialógicos, um convite à reflexão para a ação, considerando o coletivo da equipe gestora e suas diferentes funções. Tanto a proposta da organização geral quanto da estrutura dos textos conduzem a um processo de autoformação, eles têm um tom dialógico, eles têm perguntas e é como se estivesse conversando, né? Tem espaços para registro, espaços para reflexão. Os pressupostos teóricos sobre o processo de alfabetização utilizados no fascículo são alinhados com os fascículos dos professores e formadores, e a eles fazem referência sempre que é necessário. E, além dos textos temáticos, tem também um texto de apresentação e outro de considerações finais. Esse texto, por ser autoformativo, ele se estrutura tem alguns tópicos que aparecem em todos eles, né, em todos os temas. Cá entre nós, que é uma apresentação de algumas inquietações, convidando para o diálogo por meio de perguntas direcionadas ao leitor. Uma outra seção chama-se Para Dialogar, aí é um diálogo entre teoria e prática, quando a gente traz elementos da teoria para organizar ou refletir sobre a prática, focado no papel da equipe gestora, lembrando sempre disso, né? A equipe gestora não é o alfabetizador que está na sala, nem o professor, mas ele é o responsável por esse ambiente e pela formação dos profissionais, na figura dos coordenadores. Uma outra seção é o Na Prática, aí aparecem várias sugestões de práticas que estejam relacionadas ao papel da equipe gestora e ao tema abordado no texto. E um outro Para Inspirar, que é uma fala de um profissional, uma citação de um texto, um depoimento de diretor, de coordenador. Outro aspecto é Para Seguir Pensando, na finalização do texto, para fazer um fechamento das discussões e temas apresentados. Ainda tem indicações de livros, revistas, vídeos, etc., e referências bibliográficas. Ainda tem uma previsão para boxes, né, um box para saber mais, para indicar texto deste fascículo, de fascículo dos professores e formadores, para aprofundar o assunto, e um outro box que é Fique Atento, para indicar pontos de atenção para a equipe gestora, que podem ser dicas ou chamadas para a questão de ações que respeitem a diversidade e considerem a equidade na escola, questões legais, entre outros. Pode passar, Gil? Já estou terminando. Os temas desse fascículo são os que estão aí: diálogo e parceria na gestão escolar, o processo de alfabetização na relação com o princípio de educação integral, as práticas de alfabetização e a formação integral das crianças, leitura do mundo para a garantia da justiça social e curricular, planejamento da escola como resposta às necessidades de aprendizagem, formação na escola, diálogo sobre ensinar e estudar na escola e as condições institucionais para integral, aprendizagens e desenvolvimento. São 7 textos, 7 temas que se desdobram em 10 textos. Tem alguns desses temas que têm 2 textos, certo? O 7, o 2, tem 2 textos. Pode passar? Acho que aí termina. Exatamente. Então, agradeço a atenção, sei que é final de ano, final de apresentação, com tanta coisa maravilhosa que já foi dita. Eu espero que tenha conseguido dar o recado aqui dos gestores, ou para os gestores. Muito bem. Obrigada, companheiras. Nós tínhamos uma levantadinha de mão, que eu não sei se era
por engano, se era de verdade, da Miriam, agora da Cida, né? Não sei se tem mais alguém. A gente tem 10 minutinhos, na verdade, né, para tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Eu procurei, durante todo o encontro, ir respondendo as questões que foram colocadas no chat, para, nesse momento, não ter a necessidade de abordá-las, mas vocês podem ter outras, né? E aí, então, Cida? Você quer falar, Cida, ou foi engano? Ah, tá bom, foi engano. Miriam, foi engano também? Engano também. E quem que quer falar sem ser engano? Que é de verdade mesmo, para valer. Geisa. Geisa ou Geisa? Olá, boa noite. Me escutam bem? Sim. Boa noite a todos e todas. Primeiro, assim, na verdade, parabenizar vocês, né, a toda a equipe que se debruçou, com certeza, a construir esse material de excelência em um curto espaço de tempo, né, como vocês mesmas abordaram na apresentação. Assim, eu estou encantada e estou ansiosa já para ter acesso a esses materiais, né. Não sei como que vai ser aqui a nível de estado da Bahia, do qual eu sou articuladora municipal, mas independente de como eu vou ter acesso, né, como cursista, como equipe técnica da secretaria, ou como equipe de formação, isso ainda com certeza vai ser tirada essa dúvida a nível de estado, vai ser de grande valia, porque são oportunidades riquíssimas de aprendizagem, né? Quando a gente vai refletir sobre a nossa ação, a nossa prática pedagógica no chão da sala de aula, enquanto formador de formadores, enfim, enquanto indivíduo, a gente tem essa oportunidade de crescer em comunhão, em conjunto, em coletivo, né? Nesse processo de avizinhamento tão importante. Então, parabenizar vocês. Obrigada. Pela qualidade do material, pelas apresentações também, muito didáticas. Só tenho a agradecer a Redalf por essa oportunidade da gente estar tendo a poder apreciar, né, toda essa concepção, o que estava por trás da construção do material. Foi excelente, viu? Parabéns. Muito obrigada. Vamos lá, Luciana. Só com licença, eu não posso abrir a câmera, porque senão eu caio da reunião. Sinto muito, a conexão aqui está bem instável. E só porque, para não gastar, que eu levantei a mão, mas eu quero parafrasear minha amiga Geisa aqui, porque exatamente isso, assim, é visível o grau de excelência desse material que vocês produziram. E eu, particularmente, estou chegando agora aqui nessa rede e me aproximando agora dessas concepções, embora, né, eu estude psicolinguística, mas essa concepção específica estou me aproximando agora. E me sinto muito honrada de fazer parte. Me sinto, assim, numa responsabilidade de eu me qualificar também para poder falar com mais propriedade que eu sou associada à Rede Latino-Americana de Alfabetização. Porque assim, é uma necessidade, nossa, fundamental que a gente está tendo aqui no município. E a Maria Tereza também, que ficou fazendo a apresentação por último, assim, eu achei um grau de sensibilidade muito grande nessa abordagem com os gestores. Então, eu quero agradecer, assim, pelo tantinho, assim, que me cabe, agradecer essa possibilidade de estar aqui, né? Desejar sucesso aí. Muito obrigada. Raquel. Raquel, é de verdade ou por engano? Vou considerar que é por engano, então. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Tem uma pergunta no chat que se quem não faz parte de nenhuma secretaria, como pode ter acesso ao material? Esse material vai estar disponibilizado no AVAMEC, né, no espaço que existe no Ministério de Educação de compartilhamento desse tipo de material. Então, a partir do ano que vem,
já logo no início, porque o curso de especialização que forma os formadores acontece no início de fevereiro, né? Então, a partir do ano que vem, já vai ter toda uma movimentação relacionada aí à disponibilização do material, ao início do curso e a tudo que a gente quer que seja muito bom para as crianças, para as professoras, para as formadoras. Mais alguém? Bem, a gente tem 2 minutos. Eu vou aproveitar, então. Fala, Vocês me Raquel. ouvem? Pode falar, Raquel. Zaura, eu queria saber, eu estava com dificuldade com o microfone aqui, sobre a formação dos coordenadores, porque eles vão ter acesso ao material que foi produzido para a gestão, mas eles não vão ter a formação como os professores vão ter com os formadores. É isso. Porque o PENAC fazia esse mesmo modelo, mas quando os professores chegavam na escola, não tinha articulação do que os professores Sim. aprendiam com os formadores com o que os coordenadores estavam desenvolvendo. Então, não se conversava. Eles chegavam cheios de ideias, cheios de bagagem, que eles tinham aprendido, mas o coordenador não tinha tido essa parte de formação e não conseguia articular junto com os professores. Como que vocês pensam fazer essa articulação para que o coordenador seja ciente do que os professores estejam aprendendo ali na formação? Então, Raquel, a gente não tem como decidir isso, porque isso é do âmbito local, né? Então, por exemplo, se uma determinada secretaria quiser incluir os coordenadores nos grupos, isso é possível. Se a secretaria quiser abrir um grupo específico para os coordenadores, fazendo uso do material, isso também é possível. No âmbito do Ministério da Educação, não há como a gente determinar certos procedimentos. No chat tinha várias perguntas a respeito se vai ter edital por estado, como é que vai ser a seleção. Isso é da autonomia de quem é do estado e dos municípios, que localmente, geralmente no âmbito da Renalfa, cria os critérios, define as coisas e tudo mais, né? Então, tudo pode acontecer. A gente fez um material formativo para os gestores, mas ele pode ser parte de um processo formativo presencial, né? Nada impede. Então, há um material disponível que muita coisa pode ser feita a partir dele, né? Agora, nós não temos como controlar, e nem nós somos o Ministério da Educação, para controlar como é que as coisas vão se dar lá localmente. Seria até bom, porque a gente acha que faria bem um critério adequado, mas não é possível, isso é de cada local, né? Mas isso que você fala é muito importante. O coordenador não pode estar aquém do conhecimento que está circulando entre os grupos de professores, e nem aquém e nem desconhecendo, né, aquilo que está acontecendo. Quem mais levantou a mão que eu não estou achando aqui? Tem mais alguém? Não. Não tem ninguém agora. Tá, eu queria, então, ver se a gente pode tirar uma foto de todo mundo que puder aparecer na tela, para a gente guardar essa memória, né, desse primeiro encontro para tratar de um projeto tão grande e importante. E queria agradecer a todos os presentes, agradecer a participação das companheiras do Consultivo, Cláudia Molinari, depois a Lisbeth Soto chegou também ao longo do encontro, e dizer que, dessa vez, por conta da grande demanda que nos chegou para disponibilizar o link de acesso à gravação, a gente vai fazer isso, que não é o procedimento padrão, não vai acontecer em outros momentos, mas, dada a natureza
do assunto, né, que nos mobilizou, do alto interesse das pessoas, dos pedidos reiterados para que fosse disponibilizado, porque não ia poder estar aqui, é associado e queria acompanhar, a gente vai fazer isso, vai, então, disponibilizar o acesso à gravação, tá bem? Nosso presente de Natal, digamos assim. E Elba, pode falar. E vamos fazer a fotinho, hein? Não vamos demorar antes disso. Fala. Link dos slides. Júlia, você pode pôr, por gentileza, no chat, o link dos slides? Pronto, já vai colocar. E todo mundo que puder abrir a câmera, por favor, para a gente fazer aquela foto sensacional. E todo mundo pode printar a tela também, que às vezes uma foto não fica tão boa, outra fica melhor, aí a gente vai ter um registro bacana. Posso fazer o meu 1, 2 e já clássico? Vamos lá, então. 1, 2 e já! Tem outras telas, Julie? Como que funciona? Tem uma turma que não aparece, porque tem muita gente. Mas não aparece outra tela, né? Só aqui mesmo. Vamos fazer outra, então? Para garantir, como se diz. 1, 2 e já! Muito bem. A Júlia disse que está com uma tela gigante, então faça você aí, Júlia, que vai ficar maravilhoso. E postem nas redes sociais, marquem a rede, porque isso ajuda mais pessoas conhecerem, chegarem até a rede latino-americana de alfabetização, também podem marcar as instituições parceiras. Acho que isso é importante, é uma forma de apoiar, né, e ajudar a chegar a mais pessoas conhecerem, a gente ampliar. Muito bem, e aí a gente faz novamente, eu em nome da rede, né, um agradecimento às parceiras, às instituições parceiras, Roda Educativa, Avante, na presença de Patrícia e Simone pela Roda e Tereza Marcílio pela Avante. É um prazer imenso compartilhar com vocês esse projeto, que foi duro, árduo, muita correria, muito agito, mas que agora a gente vê os resultados e fica muito feliz. Tomara que as crianças e as profissionais da área, né, enxerguem nesse material uma contribuição relevante. Muito obrigada a todas e todos, e até a próxima. Ano que vem a gente pretende continuar com esse movimento dos encontros de atualização, e acho que está sendo muito bom pelas avaliações que a gente recebe no grupo, no privado, no chat, então acho que a gente está acertando. E pedimos a vocês que tragam outros sócios para a rede, porque a gente quer se fortalecer como uma instituição capaz de defender publicamente uma proposta que é o que a gente entende que nossos estudantes merecem e nossas profissionais professoras também. Muito obrigada e voltem sempre. Até mais. Julie, tem como gravar o chat, né? Tem automático, né? Não tem? Sim, sim. Deixa eu parar a gravação agora. Tchau, tchau, gente. Boa noite.